Gente, hoje eu vou fazer uma gravação aqui no YouTube acerca da nossa redação, das dicas de redação. Bem, a redação para o nosso trabalho, o tema da redação para a turma de Serviço Social da UNAMA, na disciplina Questão Social e Serviço Social, nós temos aí um trabalhozinho que vale aí uns pontos, você pode ver aí, né? Aqui na nossa tela, que nós estamos mostrando, né? É uma atividade, é uma redação, na verdade, que vale 3 pontos, tá? É uma redação, o título da redação é: qual os desafios à política social e ao serviço social? Você vai encaminhar para o meu e-mail, o meu e-mail é aldenice.pinheiro@yahoo.com.br, com o seu nome, o nome da disciplina. Coloque assim, primeiro você vai colocar o seu nome, tracinho, Questão Social e Serviço Social, para me saber que é dessa disciplina Questão Social e o seu nome, ok? E aí você mande a sua redação. Em cima, eu fiz aí só falando um pouco do que é a questão social em formas assim, em linhas bem gerais, para você entender o que é questão social, né? E o que ela tem a ver com a política social, que é o tema da redação. Então, tá. Qual os desafios à política social e ao serviço social? É o tema da redação, que vale 3 pontos hoje, somente hoje, que é o último dia que você teve. Eu dei mais 7 dias para você fazer, né? E esses 3 pontos equivale às pontuações para a segunda avaliação. E aqui eu estou dando dicas de como se faz uma redação. Isso já foi dado na aula, na nossa última aula de Questão Social e Serviço Social pela Teams. Mas aqui eu estou dando uma dica pelo YouTube, o esqueleto de uma redação. Bem, esqueleto de uma redação, gente, tem 3 aspectos. A introdução, que é um parágrafo, é onde você vai dizer exatamente qual é o objetivo do tema, que você vai trazer. Qual é o tema? Política social e os desafios para a política social e serviço social. Você vai colocar o objetivo deste tema no seu entendimento, um parágrafo. Aí você vai desenvolver o objetivo desse tema. Ou seja, você vai dizer exatamente aí porque você acha importante este tema. E você, nesse desenvolvimento, são 2 parágrafos. Um parágrafo para o desenvolvimento 1, que tem uma ideia. Outro parágrafo para o desenvolvimento, o segundo parágrafo para o desenvolvimento, que outra ideia. Você vai dar, são 2 ideias acerca do tema. Então, qual os desafios à política social e ao serviço social? Então, dentro desse contexto, você vai dizer, vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo que não tem a ver com o tema, tá? Um outro exemplo, você vai dizer assim: vamos imaginar uma sala toda branca. Então, você vai dizer: entende-se o motivo pelo qual a importância de uma sala ser branca, porque ela clareia o ambiente. Essa é uma ideia. A outra ideia é relacionado ao entendimento da cor branca. Percebe-se que a cor branca é uma cor que ilumina um ambiente. Outra ideia. Então, são 2 ideias no desenvolvimento. Aí você vai colocar no início as 2 ideias e depois você vai num parágrafo, você vai desenvolver a primeira ideia, que é o que se chama tese. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai colocar a segunda ideia. Então, você colocou o ser branco, né, dá uma ideia a sala branca dá uma ideia de sala limpa. A outra, a sala branca significa uma ideia de iluminação do ambiente. Então, são 2 ideias. Então, essas 2 ideias é que você vai desenvolver, por isso que é desenvolvimento.
Tá? E conclusão, a conclusão é um outro parágrafo. Você vai retomar o objetivo para considerar se o objetivo que você falou lá no primeiro parágrafo, lá na introdução, qual dentre as duas ideias você vai defender. Então, você vai retomar o objetivo e você vai defender uma das duas teses. Pronto, aí você vai concluir. Uma redação, ela tem 4 parágrafos, tá? Primeiro parágrafo é a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. Pronto, 4 parágrafos. Deu para entender? Então, aqui eu estou trazendo, aqui nesse segundo momento, eu estou trazendo o quê? Exemplos de como você vai fazer, como que você vai fazer um parágrafo para introduzir um entendimento. Então, você vai apresentar um tema, você vai dar um enfoque do tema, você precisa ser bem objetivo, tá? Você vai expor um pensamento, uma linha de raciocínio. É aqui no começo da redação, gente, que o leitor vai dizer assim, bem, essa pessoa está querendo dizer isso. Você vai indicar o caminho para o seu ponto de vista acerca do tema, tá? Então, aqui você vai dizer, né, contextualizar, colocar o objetivo acerca do tema, né, para poder passar para as duas teses no desenvolvimento. Então, essa introdução, vamos fazer a pergunta para você entender a introdução, né? Vamos ver aqui como que você pode fazer para você entender a introdução. Faça a pergunta assim: o que eu entendo pela política de assistência social e o que a política tem a ver com o serviço social? A resposta é o que você vai colocar no tema, tá? É como se eu te perguntasse para você: o que você acha sobre a política social a política social de assistência e o serviço social? Aí você vai me responder. Então, a resposta é justamente a introdução, é a ideia inicial acerca do tema, é o objetivo do tema. Então, você vai entender. Ou você pode fazer uma outra pergunta: quais são os desafios para mim, aluna da UNAMA? Como é que eu vejo a política social e o desafio para o serviço social hoje? Aí você vai responder. Então, sempre a resposta, você vai conseguir formular um ponto de vista. Esse ponto de vista tem um objetivo. Então, é a dica que eu estou dando aí para você fazer essa introdução aqui. Aí, no desenvolvimento, gente, eu também estou dando aqui uma outra dica, né? Uma dica aqui que quantas linhas? Bem, ao todo, você vai desenvolver de modo que ao todo dê 30 linhas. Eu estou sugerindo aqui o desenvolvimento, eu penso que pegue mais linhas do que todos os demais, porque são 2 parágrafos. Um parágrafo de 4 linhas, outro mais de 4 linhas, dá 8 linhas, tá? Então, aqui o desenvolvimento, é a parte que eu acho que é mais difícil, mas não é tão difícil assim. Você vai construir o argumento, que é a tese do seu ponto de vista, você vai desenvolver este ponto de vista. Você vai ter 2 pontos de vista, tá? Em cada um dos parágrafos do desenvolvimento. Pronto, você vai desenvolver um argumento, um ponto de vista, como eu dei o exemplo agora Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. O aquecimento global. O que provoca o aquecimento global? A resposta seria para a introdução. Aí, o desenvolvimento, nós vamos ter 2 teses. Será que é as queimadas da Amazônia? Ou será que a escassez da chuva? Então, tem 2 argumentos. Aí você vai falar da escassez da chuva como argumento 2 e do primeiro argumento que eu coloquei, que foi o desmatamento. Então, são 2 ideias, é a mesma coisa de tese. Então, são 2 teses. E qual das 2 você defende? Você defende o desmatamento?
né? Ou você defende a tese 2, né? Então, você vai, nas considerações finais, você vai considerar o argumento do seu ponto de vista, né? Então, no desenvolvimento, são 2 teses, são 2 argumentos, tá? Que você vai colocar. Então, é importante você colocar os 2 argumentos e ao final você vai defender, é o que se chama de conclusão ou considerações finais. Aqui você vai dizer, não, percebe-se que o aquecimento global, você vai retomar o título. O aquecimento global, ele é impactado pela escassez da chuva. Então, eu estou aqui defendendo a minha ideia que o aquecimento global, ele existe por conta da escassez da chuva. E a chuva tem a ver com desmatamento. Então, é o que eu estou defendendo. E aí eu posso defender, e mais bonito fica, gente, se você defender e você der uma solução. Por exemplo, eu posso dar uma solução? Posso, para o aquecimento global. Então, o desmatamento está ocorrendo em toda a Amazônia. O ideal é que se pudesse ter o replantio das árvores que são desmatadas nessa imensidão da área amazônica. Então, eu estou dando uma solução. Isso é a conclusão. É concluir o objetivo lá do início, né, lá da introdução, o ponto de vista do desenvolvimento e colocando, defendendo a tese e dando aí uma sugestão, dando aí uma resolutividade ao problema trazido pela sua tese. Ficou fácil, gente? Ficou bem fácil, né? Penso que aí eu estou dando aqui várias dicas de como você fazer uma introdução. Você pode utilizar atualmente, aí você vai colocar. É um desafio, atualmente, coloque assim, atualmente é um desafio que atinge a sociedade brasileira. Então, o advento, aí olha só, sob a perspectiva histórica, a política de assistência social, que eu estou falando aqui da política social de assistência social, ela traz um impacto tremendamente grande para os programas, projetos, serviços e benefícios, e isso impacta para o serviço social. Pronto, aí, ou então comenta-se com frequência a respeito da política, da política social, de assistência social, que traz grande impacto para os profissionais de serviço social, ou então levando, eu estou colocando aqui dica para você introduzir, você vai escolher aqui melhor a melhor escolha, né? Que você, ou então, isso é uma dica. Tá? Aqui teve gente que me perguntou, professora, que é o título da redação. Gente, até um absurdo me perguntar isso, né? Não é o título da redação. Aqui é um esqueleto, é um mapa mental para você saber. Na introdução, você pode fazer de 5 a 6 linhas que tem um contexto. O contexto tem um problema. O problema é o título da redação, tá? E aí depois você vai ter 2 desenvolvimentos. Você vê aqui desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, tá? Então, o desenvolvimento 1 tem uma ideia. A primeira ideia é a tese 1, que você vai explicar, você vai dar um exemplo, e você vai dar uma consequência. Pronto, tá? Porque na introdução você contextualizou, você colocou o problema e você apresentou 2 ideias, né? E você vai desenvolver as 2 ideias no parágrafo 1 do desenvolvimento 1 e no parágrafo 2 do desenvolvimento 2. Ficou bem claro? Eu vou repetir novamente, tá? Você vai fazer a introdução, veja esse esqueleto aqui. Você vai fazer de 5 a 6 linhas, tá? A introdução, você vai contextualizar. O que é contextualizar? É você colocar o objetivo do tema e você colocar o problema que isso pode afetar, que tem a ver com o tema.
Aí você vai apresentar duas ideias. Como eu falei do aquecimento global. Isso você vai colocar na introdução. Você só apresenta, não fale nada. Apresente, por exemplo, eu falei do aquecimento global, eu dei o exemplo. O aquecimento global é oriundo das grandes queimadas existentes na Mata Amazônica. Pode ser também oriundo da escassez de chuva. Duas ideias. Pronto. Apresentou as duas ideias na introdução? Apresentou. Aí você vai já no segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento, tá? O segundo parágrafo você vai apresentar a primeira ideia, que foram as queimadas. Primeira ideia, você vai explicar o que são queimadas, você vai exemplificar, e dar as consequências, de 8 a 9 linhas. Pronto. Aí depois você vai para o desenvolvimento 2. Aí você vai pegar a segunda ideia que eu falei, escassez de chuva. Aí você vai explicar, dar um exemplo e dizer a consequência. Pronto. Né? De 8 a 9 linhas. Aí depois você vai concluir. Concluir significa exatamente o que você vai retomar a ideia lá da introdução, retomar a ideia do problema que você disse lá na introdução. Aí depois você vai ficar ou com a ideia 1 ou com a ideia 2. E aí você defendeu ou a ideia 1 ou a ideia 2 e você vai colocar o seu ponto de vista, que é o fechamento. E qual seria, na sua ideia, a possível solução para aquele problema? Aí você vai dar uma sugestão, uma ideia, que é por isso que se chama considerações do aluno, porque você vai considerar qual o ponto de vista que você tem acerca daquele assunto. E o professor vai entender que você entende este assunto, você se posiciona com relação ao assunto e você diz como que este assunto pode ser resolvido. Por exemplo, a pandemia, né? Se eu perguntar como você acha que esse assunto pode ser resolvido, você vai dizer, eu vejo que esse assunto pode ser resolvido com a vacinação, ou vejo que com a prevenção, na utilização do uso da máscara. Você vai ter uma ideia acerca de como que a gente vai resolver este problema, né? Então, você vai dar uma sugestão. Essa é a conclusão, certo? Então, aqui, esse esqueleto, ele está dizendo assim, o que tem cada parágrafo. Está muito fácil. Na introdução tem esses tópicos, no desenvolvimento 1 tem esses tópicos, no desenvolvimento 2 tem esses tópicos. A tese é uma ideia, tá? Você vai colocar no desenvolvimento duas ideias. E na conclusão é o que você acha. Toda redação é assim, são 30 linhas para que você possa, na sua prova, fazer 10 linhas. Mas só que na sua prova você vai fazer 10 linhas? Vai, mas tem esse esqueleto aqui, introdução. Claro que você pode até não botar dois desenvolvimentos, mas você vai colocar um desenvolvimento e vai concluir, porque vão ser 10 linhas, tá? Então, faça seguindo esse esqueleto, porque você vai fazer de 30 linhas, você vai perceber o quanto vai ficar mais fácil. Quanto mais linha, você vai identificar qual é o desenvolvimento 1, qual é o desenvolvimento 2. Ou seja, uma redação de 30 linhas tem exatamente 4 parágrafos. Introdução, um parágrafo, desenvolvimento 1, um parágrafo, desenvolvimento 2, um parágrafo e conclusão, outro parágrafo. Ao todo, 4 parágrafos. Ficou claro? Então, aí, aqui, proposta de redação. Muita gente, mas muitas amigas me perguntaram, professora, esse aqui é o tema da redação? Gente, pelo amor de Deus, né? Quando a gente lê algo, a gente tem que ler o que está sendo pedido pelo professor. Tá? Eu estou dizendo proposta de redação, mas é um exemplo, porque o tema foi lá em cima. O tema foi aquele que nós demos logo no início, né? Aqui é como você vai fazer. Então, eu estou dando aqui um exemplo. Qual é o exemplo dessa redação do segundo grau? Eu peguei um exemplo do segundo grau e trouxe aqui. Então, aqui, o tema dessa moça era assim:
Como acabar com esse mal na sociedade? Intolerância, 2 pontos. Como acabar com esse mal na sociedade? E aí eu peguei essa redação de uma menina do ensino médio. Então ela, primeiro parágrafo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aí, você vai dissertar o que é intolerância, um exemplo que eu estou dando. Você vai dissertar o que é intolerância, você vai ter 2 ideias, né? O que é intolerância? Para poder resolver o problema. Né? Então, você vai... Como que a gente pode acabar com este mal? Para que a gente não evolua com a intolerância. Então, esse é o primeiro parágrafo. No segundo e terceiro parágrafo, você vai ter 2 ideias. Ou seja, você vai pegar o primeiro... qual é a solução que eu trago? Você vai ter 2 ideias. 2 ideias para falar acerca da intolerância. O que esse mal pode trazer para a sociedade? Como que as pessoas entendem o que é intolerância? São 2 ideias, tá? Então, são 2 parágrafos para o desenvolvimento. Isso daqui é um exemplo dessa moça do 2º grau. E o 4º parágrafo, você vai retomar o objetivo lá no primeiro parágrafo, ou seja, lá na introdução, e aí você vai escolher ou o desenvolvimento, ou a ideia 1 ou a ideia 2 para defender e fazer as suas considerações, fazer a conclusão que você acha, trazendo até uma possível solução. Pronto, terminou. Então, eu estou trazendo daí uma redação, uma proposta de redação de uma pessoa do 2º grau, né, que fez o Enem, né? Então são redações do Enem. Cai muitas redações do Enem aí, né, para provas. Outro exemplo aqui, né? O que é uma tese? Eu estou trazendo aqui o que é uma tese. A tese, gente, é uma ideia. A tese é uma ideia, né? Então, aí eu estou trazendo para você aí, ó. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil, eu estou apresentando o tema. Louva a quantidade de informações disponibilizadas pela plataforma digital para seus usuários. Pronto, apresentei o tema, tá? É uma redação aí do Enem que eu peguei, tá? Aí eu apresentei o tema, né? No entanto, com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Pronto. Apresentei o tema, né? O tema tem a ver com internet. O tema é as informações da internet. Apresentei o tema. Agora eu vou apresentar a tese. O que é a tese? É a ideia central. Então, aqui eu estou apresentando uma ideia, mas no caso, na redação, você vai apresentar 2 ideias. Aqui, essa moça, esse exemplo que eu trouxe, de uma ideia. Aí ela vai dizer, desse modo, no mesmo parágrafo, porque é só um parágrafo, tá, gente? Para a introdução. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuário pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico do enfrentamento. Então, ela está dizendo que a manipulação do comportamento dos usuários é inconcebível e merece um olhar mais crítico para se enfrentar essa realidade aí. Então, ela vai defender essa ideia aí. Então, eu só botei uma tese, mas eu poderia botar uma segunda tese, ainda no mesmo parágrafo. Aí eu poderia colocar vírgula, bem como é interessante pensarmos o que as plataformas digitais nos trazem para a atualidade. Outra tese. Então, você vai no mesmo parágrafo, aqui é uma introdução. Veja que aqui é uma introdução. Então, eu trouxe uma tese que está em amarelo e eu poderia dar continuidade aqui, porque eu trouxe aqui só uma tese, para você entender o que é uma tese, é uma ideia. Tá? E aí eu vou continuar aí, vírgula, bem como pode-se perceber que a internet trata de vários assuntos benéficos para a humanidade. Outra tese, né? Então ela vai falar da manipulação do comportamento e do que a internet representa para os usuários que acessam
essa rede. Então, são 2 ideias. Pronto, terminei o primeiro parágrafo, a introdução, aí eu vou partir para quê? Eu vou desenvolver a primeira tese. Qual é a primeira tese? É a que está em amarelo. Eu vou desenvolver a primeira tese, depois eu vou desenvolver a segunda tese. Aí eu vou para o segundo parágrafo, que diz respeito ao primeiro parágrafo do desenvolvimento, e ao terceiro parágrafo, que diz respeito ao segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, eu fiz um esqueleto. O esqueleto está aqui, olha. Esse é o esqueleto. Aqui, a proposta de redação é um exemplo que eu trouxe de uma redação lá do Enem, tá? Então, por isso, é um tema sobre intolerância. Então, diz aqui como fazer, eu estou mostrando um exemplo. Por quê? Porque eu dando o exemplo, fica mais fácil para você entender, tá, meu aluno, minha aluna? Então, aqui eu trouxe um exemplo de tese. O que é tese? É uma ideia, e a ideia é acerca daquilo que eu quero defender. Então, esta aluna, ela apresentou um tema, que é o tema direcionado, aí o tema era a internet, plataformas digitais de usuários. Então, ela apresentou o tema, apresentou o objetivo do tema e trouxe aí a ideia central que ela vai defender. Então, aqui, nessa redação aqui, ela trouxe apenas uma ideia. Então, ela vai defender aqui como é que os usuários devem se comportar para ter um olhar crítico de enfrentamento às soluções aí para a internet. Comportamento de usuários para a internet. Pronto, aí ela vai defender. Então, em uma redação normal, assim, para vestibular, você vai colocar a introdução e uma tese. Esta uma tese você também vai desenvolver em 2 parágrafos, tá? Do mesmo jeito que você está fazendo aí, em 2 parágrafos, e ao final você vai fazer a conclusão. Ficou fácil? Espero que essa orientação, que eu também dei na Teams, tenha servido para você melhorar o seu entendimento, principalmente para as alunas que não assistiram lá a aula na Teams, onde nós demos toda e qualquer informação acerca do que é uma tese, que é uma ideia, e esta ideia você vai defender o seu ponto de vista lá na conclusão. A ideia são 2 ideias no desenvolvimento e na conclusão você vai defender qual das 2 você acha mais relevante para o seu entendimento, ok? Muito obrigada, e assim a gente fica com essa breve explicação no YouTube, tá? Nos acompanhe aí nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.